Oi, som. Oi, 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 som. Oi, ah. Oi, oi, ah. Oi, som. Oi. Ok. Oi, som. Oi, ah. Oi. Oi, ah. Oi, ah. Oi, oi. Oi, som. Oi, ah. Oi, ah. Oi, ah. Oi, som. Isso aqui vai ser. Aí vai botar a luz, não esquece. Bota lá. Alô, som. Alô. Meus amados irmãos, eu saúdo a todos em nome de Jesus. Nós louvamos ao Senhor por mais uma oportunidade de adorar o Teu nome. Vamos adorar a Ele e também anunciar a Tua santa palavra. Nós vamos orar, em seguida eu irei cantar os 2 hinos congregacionais, o de número 169 e o de número 322. Após os cânticos, o pastor Arthur Batista vai ler um texto da palavra de Deus e também vai orar pela palavra. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade. Obrigado por mais uma oportunidade de te louvar, Senhor, de engrandecer o teu nome.
te pedimos, ó Deus, neste momento, ó Pai, que venha nos abençoar, meu Pai, grandemente, ó Deus, e que os hinos que vão ser entoados, a palavra que vai ser ministrada, vá de encontro aos corações, Senhor, que estão, ó Pai, precisando, meu Deus, de um renovo, ó Deus, e que a Tua palavra se faça morada, meu Deus, em cada coração. Abençoa nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 169, vamos adorar o nosso Deus. Glórias sejam dadas ao Senhor. Número 169 na harpa cristã. Louvado seja Deus. Longe do Senhor andava, no caminho de horror, pois Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça, o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Louvado seja Deus. 322 ainda na harpa cristã. São as santas escrituras que nos contam de Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar nas trevas luz, para nos dar eterna vida, até a morte se humilhou,
tendo já vencido a lida, Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Sobre a cruz foi derramado o seu sangue remidor, de uma lança transpassado foi ao lado do Senhor. Suas mãos e pés pregaram com os cravos sobre a cruz. Tudo isto me contaram da bondade de Jesus. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido em rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Quero continuar ouvindo a história do Senhor. Salvação estou fruindo deste conto de amor. Do juízo fui liberto, da condenação da dor. Pela Bíblia estou bem certo que Jesus é o Salvador. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Amém, louvado seja Deus. Vamos ouvir a leitura da palavra de Deus nesta noite. Também saúdo a todos em nome de Jesus. Vamos fazer uma leitura no Salmo de número 100. Esse é um hino de louvor a Deus. Salmo de número 100. Diz assim a palavra de Deus: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhes graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Graças te damos, Senhor, pelo privilégio de cultuar o teu nome, bendizer a ti uma vez mais, assim como o salmista, ó Deus, rendeu graças pela salvação que tinha, pelo Deus da aliança que tinha para com o seu povo. Nesta noite também celebramos, nessa noite também bendizemos, pois fazemos parte da nação santa, do povo eleito, do sacerdócio real. Apresentamos diante de ti, ó Deus, todos que acompanham esse culto, que vidas continuem a serem tocadas, que vidas continuem a serem transformadas com o poder da tua santa palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, vamos ouvir os nossos irmãos, vamos ouvir o trio, né? O nosso irmão Adolfo, a nossa irmã Keila e também a nossa irmã Thalita Rodrigues, que vão neste momento adorar ao Senhor. E os irmãos mesmo em casa adorem o nome do Senhor, né? Porque hoje nós estamos adorando a Ele, bendizendo a Ele, e você não pode perder esta oportunidade de adorar o nosso Deus. Nós trazemos a nossa saudação em nome de Jesus.
Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor que há de se comparar. Esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer te preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és formoso. Aonde você estiver nessa noite, você também pode se derramar na presença do Senhor nosso Deus. Deixa o Espírito Santo nessa noite tocar na sua alma, no seu coração, e diga conosco: eis-me aqui, diante de ti, abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer te preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és formoso. Me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer te preciso. Me derramar, dizer
grato me derramar, dizer que és formoso. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, neste momento vamos ouvir a ministração da palavra de Deus. A nossa irmã Maria Helena está com a oportunidade para ministrar a palavra do Senhor. Saúdo a todos no nome de Jesus, os que nos escutam através dessa live. Nós queremos desejar para você uma boa palavra de Deus para o seu coração. Que o Senhor nos ajude nesta noite a trazer uma palavra necessária para todos aqueles que estão nos assistindo. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Eu vou ler só um versículo para a gente não perder muito tempo. Senão é um versículo bem curto. 17:32 diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade que Tu nos concedes, Senhor. Tu sabes o quanto somos carentes e dependentes de Ti, que nada podemos fazer sem a Tua ajuda, sem a Tua direção, sem a Tua unção. Nada que realmente seja útil, seja eficaz para o Teu povo. Nos ajuda nesta noite a estar diante de Ti, com o coração quebrantado, ó Deus, reconhecendo isso, que sem Ti nada podemos fazer. Abençoa todos quanto vão estar ao alcance dessa palavra. Nós não conhecemos, meu Senhor, as necessidades específicas de ninguém, mas o Teu Espírito é aquele que sonda mente e corações. É aquele que pode falar, que ainda fala com o Teu povo, Senhor. Principalmente nesses dias de tanta dificuldade que nós enfrentamos. Nós precisamos mais do que nunca ouvir a Tua voz, ouvir a Tua direção, Senhor, e receber de Ti graça, ó Pai, para obedecer a Tua voz e seguir aquilo que o Senhor nos orienta. Ajuda-nos a prosseguir nessa caminhada, a permanecer de pé com os nossos olhos fitos em Ti. No nome de Jesus, é por quem nós te oramos e é por quem nós te agradecemos. Amém. Nós estivemos hoje, meus irmãos, na nossa escola bíblica dominical, tratando de um tema que é pertinente à vinda de Jesus. E nós temos visto a necessidade de refletirmos pouco mais sobre este assunto. Nós falamos hoje de vigilância, nós falamos hoje de fidelidade como duas coisas necessárias para quem está esperando o Senhor Jesus voltar. Falamos de vigilância, o pastor Arthur abordou esse tópico, né? Falamos da necessidade de vigilância porque nós não sabemos o dia nem a hora dessa vinda. Falamos de fidelidade porque é algo que Deus requer dos seus dispenseiros, dos seus mordomos, daqueles a quem Ele confiou a tarefa de anunciar o Evangelho em todos os lugares e a toda criatura. O que nos chama a atenção nessa história da mulher de Ló é porque Jesus vai citar essa história exatamente dentro do contexto da sua vinda.
dentro do contexto do reino de Deus. E para entendermos melhor essa história, é preciso também entendermos um pouco do contexto que envolve a história deste casal, Ló e a sua esposa. A vida, nós sempre costumamos dizer isso, ela é feita de escolhas. E nós, como seres humanos, às vezes erramos, e erramos feio nas nossas escolhas. Mas Deus sempre nos dá uma oportunidade de corrigir. Deus sempre nos dá uma oportunidade de recomeçar, de fazer uma outra escolha para se sobrepor àquela. Nesse caso, a escolha errada de Ló começou quando ele resolveu escolher o território de Sodoma e Gomorra. Quando ele ficou fascinado pelas campinas do Jordão, pelo vale verde que ele avistou na sua frente. Ele ia caminhando com seu tio Abraão, e num dado momento da caminhada, eles sentiram a necessidade de se separar. Começou a haver contenda entre os pastores, porque os rebanhos de ambos tinham crescido muito. E Abraão vai mostrar aqui porque ele é conhecido como o pai da fé, porque ele é alguém que realmente viveu por fé e não por vista. Ele, como a pessoa mais velha e a pessoa que tinha o chamado de Deus, que o chamado de Deus não foi para Ló, foi para Abraão, Abraão que resolveu levar Ló com ele. Ele poderia ter escolhido tranquilamente, mas ele dá a Ló o direito da escolha, porque quem vive por fé vive na dependência de Deus. Ele sabe que não depende de circunstâncias boas ou ruins para prosperar, para estar bem, para estar feliz. Ele sabe que depende única e exclusivamente da direção de Deus e de seguir essa direção. Por isso, Abraão manda Ló escolher. E Ló olha para as campinas do Jordão, antes da destruição daquelas cidades da campina, e ele vê tudo muito verde, né? Quem passa pelo Vale do Jordão, pelas campinas do Jordão, ainda hoje a situação é a mesma, né? É muito verde, é muito bonito. E ele olha naquela direção e ele faz então uma escolha não por fé, mas uma escolha por vista. Ele vê que a terra é boa, que a terra é fértil, que a terra é agradável, e ele não tem menor consideração pelo tio e pai adotivo, que já estava velho, já estava avançado de idade. Eu vou deixar esse lugar melhor para o meu tio. Mas ele escolhe para ele. E aí o que acontece? A Bíblia vai nos informar que as campinas eram verdes, que o lugar era aprazível, que parecia ser um paraíso na terra, mas os habitantes daquela cidade eram grandes pecadores diante de Deus. Ló não começou armando as suas tendas em Sodoma e Gomorra. Eu me lembro de ter ouvido Nicélia ministrando ontem no culto dos jovens, e ela disse que bem-aventurado é o varão que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, Salmo 1, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Pode olhar que esse caminho é um caminho progressivo. Primeiro ele começa ouvindo o conselho, depois ele começa se detendo, depois ele começa se assentando, né? E Ló começou a andar em direção a Sodoma e a Gomorra aos poucos, né? Ele vai armando sua tenda, vai até chegar nas portas de Sodoma. E aí ele passa a residir lá. Quando ele começa a residir nesta cidade, ele começa a ver o comportamento dos seus moradores. Ele, como homem, que a Bíblia vai dizer lá em Tiago, que ele era um homem justo, que ele era um homem que se afligia pelos pecados, pela a situação de imoralidade que ele via em Sodoma e Gomorra, ele poderia ter se retirado de lá. Mas ele preferiu ficar. E eu acho que a família teve um grande peso nisso.
E aí o que acontece? Acontece que, à medida que ele vai ficando, a família vai se contaminando. A família vai se acostumando, se aboletando, como a gente costuma dizer, vai se assentando na roda dos escarnecedores, vai ficando acomodada naquele lugar. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele nos dá uma advertência para não nos acomodarmos, para não nos aformatarmos com o mundo, mas para nos transformarmos a cada dia pela renovação do nosso entendimento. Só assim nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que com certeza não seria a permanência de Ló naquele lugar. Mas o que acontece? Eles ficam de uma maneira, principalmente a esposa, fica de uma maneira tão acomodada que quando chega a hora de sair, ela não quer mais sair. Ela quer ficar. Ló é um homem que prosperou, era um homem rico. E nós percebemos então o coração daquela mulher colocado nas coisas materiais, totalmente voltada para as coisas materiais. Então você está bem no lugar, você está bem financeiramente, você tem amigos, você está, digamos assim, bem instalado, e aí de repente você recebe uma ordem para sair dali e habitar no monte. Para quem não tem apego às coisas materiais, não é difícil de obedecer, mas para quem tem, é bem complicado, né? Hoje nós vemos essa dificuldade, muitas vezes, no meio dos nossos obreiros, dificuldade que atinge a nós mesmos. Às vezes a pessoa está bem numa igreja grande, numa igreja que está lhe dando um certo suporte financeiro, e de repente ele é chamado para ser enviado para um campo de implantação. Se não for alguém que realmente tenha uma visão de Deus e que tenha consciência de que o chamado é de Deus e que tenha fé para sobreviver nessa situação, geralmente ele não vai. Dificilmente ele vai. Né? Ele vai arranjar uma desculpa para não ir. Mas é interessante porque a gente vê isso constantemente acontecendo na vida dos homens de Deus. Eu lembro do pastor Josué Medeiros, de saudosa memória. Ele contava uma história de alguém que chegou num campo e plantou. O campo que eu estou falando aqui é campo de igreja. Semeou e colheu, e tinha uma grande igreja, já, uma igreja bem formada. E alguém chegou e disse: olha, eu agora sou quem vou pastorear essa igreja. Ele disse: mas, meu amigo, eu que cavei esse poço, né? Eu que realmente fiz o esforço para isso aqui acontecer. E agora você quer tomar posse? Geralmente é assim, ninguém quer cavar o poço. Mas a gente quer tomar posse depois que o poço está cavado e que já tem muita água, né? Sem atentar, sem prestar atenção no esforço que o outro fez para chegar até ali onde chegou. Né? E aí, essa história de Ló, ela nos traz um pouco disso, porque quando as pessoas estão muito bem situadas no lugar, dificilmente elas vão ver a mão de Deus, a direção de Deus, e vão ouvir a voz de Deus para sair dali, a não ser que seja para um canto melhor. Mas se for para um canto aparentemente pior que eu falo, em condições financeiras, geralmente ele não vai ouvir a voz de Deus para isso. Eu lembro que quando nós estávamos em Felipe Guerra, que na época era a maior igreja, proporcionalmente falando, dessa região, e estávamos bem lá, só estávamos lá há 2 anos, e aí Davi sentiu o chamado para Pau dos Ferros. E Pau dos Ferros era uma igreja pequena, que tinha certos problemas, e muita gente disse para a gente, muita gente disse para a gente, não, disse nas costas da gente,
Eu não acredito que eles vão sair de Felipe Guerra para ir para Paulo Serros. A mulher dele, no mínimo, deve ter uma oferta muito grande de emprego dada para o Geraldo Melo, que foi quem ganhou para governador naquele tempo. Eu nem eleitora de Geraldo Melo fui, nunca serei. Né? Mas as pessoas achavam tão incrível você sair de uma igreja grande, bem financeiramente, para ir para uma igreja pequena. Não era uma implantação, mas eu acho que era pior do que se fosse, pelo contexto da igreja. Ninguém acreditaria que você foi apenas por fé e porque sentiu a chamada de Deus e a direção de Deus para ir. Tem que arranjar alguma coisa. Não, é um emprego lá muito bom que ela arranjou. Graças a Deus, os 3 anos que passei em Paulo Serra, nunca trabalhei com nada. Porque realmente não tinha nenhuma proposta de emprego, não tinha nada disso envolvido na chamada. Tinha apenas uma direção de Deus, que a gente sentiu, um chamado de Deus. E como nós decidimos viver pela fé, então a gente decidiu confiar em Deus. E quero dizer para vocês que Paulo Serros, mesmo com essa igreja pequena, com todos esses problemas, foi o melhor lugar, a melhor igreja que nós já pastoreamos em termos de crescimento espiritual para a minha vida. Foi em Paulo Serros onde Deus me deu as maiores revelações acerca da sua palavra. Eu nunca esqueço disso, porque todas as vezes que nós nos dispomos para obedecer a Deus, há uma bênção de Deus nos acompanhando, há uma bênção de Deus nos seguindo, há uma bênção de Deus nos esperando. O contrário é todas as vezes que a gente recusa obedecer um chamado, uma direção de Deus, aí a gente tem um detrimento, um juízo de Deus nos esperando. A gente precisa entender isso, porque crente não vive de circunstâncias, nem de situações boas ou ruins, nem de propostas boas ou ruins. Ele vive pela fé naquele que é soberano, que tem todo o poder no céu e na terra e que pode lhe sustentar em qualquer situação. Ló entendeu isso, mas a mulher não. Então, a questão de Sodoma e Gomorra, quando Jesus está falando da sua segunda vinda, ele cita Noé e cita Sodoma e Gomorra. Cita o dilúvio e a questão de Ló. A questão de Noé e a questão de Ló. E há uma diferença que às vezes a gente não presta atenção. Jesus disse que a vinda dele seria como nos dias de Noé. O povo comia, compravam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e o dilúvio cobriu a todos. Qual é o problema de casar, de se dar em casamento, de comer, beber, de trabalhar? Não tem problema nenhum, nada disso é pecado. O problema aqui é que as pessoas viviam só para isso e viviam só em função disso. E elas estavam tão mergulhadas no materialismo que Noé passou 100 anos pregando e ninguém se converteu. Só entrou na arca Noé e a família. E a família entrou porque sabia o testemunho de Noé, sabia quem era Noé, conhecia Noé. Então creu e entrou. Mas ninguém... Eu sempre costumo dizer que Noé tinha irmãs, devia ter tio, devia ter pai, devia ter parentes, amigos, era uma comunidade pequena. E todo mundo conhecia o testemunho desse homem, mas ninguém resolveu acreditar. Tão mergulhados eles estavam na incredulidade e no materialismo. Mas quando chega no dia de Sodoma, quando Jesus faz referência a Sodoma e Gomorra, pode olhar lá no texto de Lucas, está nesse texto que eu li, capítulo 17, ele diz assim, o povo comia, comprava, vendiam, mas não fala de casamento. Sabe por quê? Porque os casamentos de Sodoma e Gomorra eram entre homem, era homem com homem e mulher com mulher. E Deus não considera esse casamento, Deus considera isso uma aberração. Uma perversão. Por isso a palavra casamento é suprimida, porque casamento Deus só considera entre um homem e uma mulher. Foi assim que ele estabeleceu, foi desde o começo, é agora no meio e vai ser no fim. Não tem quem possa mudar isso. Nem o inferno muda isso. Imagine um súdito de Satanás do inferno. Não muda. Isso é coisa determinada por Deus. Então, compravam, comiam, bebiam, vendiam, mas casamento não aparece. Porque Deus não considera. Essa questão do homossexualismo em Sodoma e Gomorra não era uma ação praticada por uns poucos, por uma minoria, ou mesmo por uma maioria. Era um comportamento.
chegou em Sodoma e Gomorra, tinha que se tornar homossexual. Nem que não quisesse. Os anjos chegaram lá, os anjos queriam ser homossexual, mas os homens foram atrás dos anjos para possuí-los. Quer dizer, entrou aqui, é território nosso. Vai ter que andar do nosso jeito. Vai ter que cantar a nossa música. Vai ter que dançar conforme a gente toca. Isso é terrível, irmãos, porque o mundo está caminhando para isso. Hoje, o pessoal não está mais querendo que a gente só tolere, que a gente só considere, não. Hoje o pessoal está querendo que a gente aceite mesmo este negócio. Estão querendo impor. Depois nós somos os homofóbicos. É ruim, hein, um negócio desse? Quer dizer, alguém pode querer que eu respeite isso, que eu engula isso, que eu aceite isso. Mas não pode aceitar que eu não aceite, que eu não engulo. Porque nós obedecemos a palavra de Deus. E se a palavra de Deus condena, eu vou condenar também. Quem sou eu para autorizar, balizar algo que Deus já condenou há muito tempo atrás? Nós temos que abrir os olhos como igreja para isso. Tem muita gente aí crente indo nessa onda de Satanás e dizendo, não, mas isso é amor, a gente tem que tolerar. Não, a gente não tem que entender isso como amor, a gente tem que entender isso como perversão mesmo, sexual. A gente tem que entender isso como algo de natureza maligna, que Satanás está querendo implementar no mundo e acha muita gente para fazer isso no lugar dele, já que ele não pode fazer pessoalmente, para destruir a família. Casa um homem com um homem, cadê a descendência? Casa uma mulher com uma mulher, cadê a descendência? Quando Jesus uniu o homem e a mulher e disse que os dois seriam uma só carne, uma das coisas foi para satisfação afetiva, né? Física, sexual, psicológica, emocional, mas a outra coisa foi para povoar a terra, se multiplicar e povoar a terra. Foi para prover descendência na terra. Então, Satanás está querendo acabar com a família na sua base. E é isso que a gente precisa abrir os olhos para não concordar com isso. Não é odiar o homossexual, não. É orar por eles, é pregar para eles, é ter misericórdia deles. Mas não aceitar esse comportamento como uma coisa normal. Em Sodoma, isso era normal. Isso era comum. O anormal era uma mulher querer casar com um homem. E vice-versa, um homem querer casar com uma mulher. Isso era normal. E a mulher de Ló estava concordando com tudo isso. Estava satisfeita com tudo isso. A Bíblia diz que Ló jejumava por causa disso. Ló se afligia por causa disso, mas ela não. E quando o anjo chega para tirá-los de lá, a gente vê o anjo insistindo com Ló e vamos, que Deus vai destruir isso aqui, vai mandar fogo. E você vê Ló demorando e você pensa que é por causa de Ló. Mas um dia eu estava meditando nessa palavra e sabe o que Deus revelou? Que a questão de Ló era a mulher que não queria sair. E Ló, como não queria sair sem ela, aí ficou, né, demorando, insistindo, puxando. Até que o anjo pegou pela mão, puxou mesmo e saiu puxando, arrastando. Mas veja como é a situação. Lá na frente, eles tinham a ordem: não olhe para trás. E a mulher de Ló olhou. As filhas não olharam, o marido não olhou, mas ela olhou. E a Bíblia diz que ela virou uma estátua de sal. Então, esse é um exemplo negativo que a gente precisa olhar para ele com muito cuidado. Quando Jesus diz, lembrai-vos da mulher de Ló, ele está dizendo assim, o que aconteceu com ela, vai acontecer com qualquer um que se aboletar com este mundo, que se acomodar com este mundo, que se aformatar com este mundo, que não estiver voltado com os olhos para cima, que não estiver vigiando, que não estiver vivendo a expectativa da minha vida, quando eu voltar, fica. Vai ser muito pior do que virar estátua de sal. Porque vai enfrentar a grande tribulação. Vai ver tocha nas mãos do anticristo. Então é preciso a gente ficar alerta com isso. Deus nos deu uma vida, mas Ele não nos deu uma vida para a gente viver do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gosta, como se a gente não tivesse que prestar contas com ninguém. Não,
Nós temos que prestar conta de todas as nossas ações. A Bíblia diz lá em Mateus, no capítulo 12, ou em Lucas, que até pelas palavras ociosas que saírem da nossa boca, nós vamos prestar conta um dia diante de Deus. Né? E a Bíblia diz que nós vamos estar no tribunal de Cristo, que vai julgar o bem ou o mal que nós tivermos feito aqui neste mundo através do nosso corpo, das nossas ações e palavras. Nós precisamos nos lembrar dessa mulher, mas nos lembrar dessa mulher para não querermos fazer a mesma coisa que ela fez, para não incorrer no mesmo erro que ela incorreu. A gente, às vezes, não presta atenção nessas coisas, não dá atenção a essas coisas, mas elas não estão na Bíblia para enfeitar. Elas não estão na Bíblia porque Lucas não tinha mais o que escrever. Elas estão na Bíblia para o nosso ensino, para a nossa advertência. Elas têm uma razão de estar lá. Lembrai-vos da mulher de Ló. Esse é um exemplo que nem eu nem você podemos seguir. Né? A Bíblia manda que nós estejamos desprendidos deste mundo, que nós estejamos ajuntando tesouros no céu. A Bíblia é muito clara quando diz que essa terra vai pegar fogo, que aqui não fica raiz nem ramo, que nada que a gente construiu aqui vai levar, materialmente falando, vai levar lá para cima. Fica tudo aqui. Paulo escrevendo a Timóteo, eu gosto muito de citar esse texto, porque ele diz que é uma coisa notória, é uma coisa que todo mundo sabe. Quer dizer, não é algo que chegou ao conhecimento de alguns privilegiados, não. Todo mundo sabe que a gente veio para esse mundo nu, não trouxe nada. E quando sai daqui, não leva absolutamente nada. E eu costumo dizer que a gente não leva nada porque as coisas daqui não prestam para o céu. Elas são tão insignificantes, elas são tão... eu tenho uma palavra que eu não estou lembrando agora, mas elas são tão sem prestígio, são tão imprestáveis, que não serve para o céu. Só serve para ser queimada pelo fogo aqui na terra. Alguém dizia com muita propriedade que nós não vamos levar daqui nada que temos, mas vamos levar tudo que somos em Cristo. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque, como o próprio Jesus disse, a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. A vida de qualquer um consiste numa vida de obediência a Deus, numa vida de fé. É obediência pela fé. É nisso que deve consistir a nossa vida. Um dia nós vamos partir daqui. Graças a Deus por isso, porque como o pastor Arthur estava dizendo de manhã, a coisa só vai arrochar, só vai piorar. Tem tanta gente enganada com essa questão dessa pandemia. Porque isso vai passar e aqui vai virar um céu na terra. Se lembra que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. Jesus comparou isso, como o pastor Arthur disse com muita propriedade, com uma mulher que está com dores de parto. As dores não diminuem. Se as dores começarem a diminuir, tem alguma coisa errada. De repente o pessoal corre para a sala de cirurgia, tem alguma coisa errada. Porque quando você começa a sentir as primeiras dores, e tudo está normal no sentido do parto, as dores só vão aumentar, até que o feto seja expelido para fora. Enquanto a criança não nasce, e aí nós vamos colocar isso figuradamente como a vinda do Senhor, enquanto não nasce, a dor só faz aumentar. Quem aqui é mãe, já pariu, sabe disso. E você que está aí na sua casa que não teve parto normal, quer dizer que não teve parto com cirurgia, teve um parto normal, você sabe disso. Que elas só vão aumentando até um ponto da gente quase não suportar mais. E aí, de repente, o menino nasce, está tudo certo. Então, ninguém pense que essa situação, a partir de vencer ou não esse Covid, vai melhorar, não. Porque se as dores vão aumentar, se você achou que essa dor era meia forte, então, meu amigo, minha irmã, meu irmão, espere por uma dor maior mais na frente. Porque a criança vai nascer, Jesus vai voltar. Então as dores de parto não vão se acabar. Elas só vão aumentar. Então se lembre da mulher de Ló e se lembre
que tudo isso que nós estamos vivendo, tudo isso que nós estamos passando, Jesus já havia predito. Ele já havia profetizado, ele já havia falado, já havia ensinado. O que nós precisamos hoje é ter ouvidos ungidos para ouvir, é ter disposição para ler, para meditar na palavra, é entender que essa palavra é insubstituível, é entender que essa palavra é inerrante, é entender que essa palavra é infalível, é entender que essa palavra se cumpre a despeito do que eu ou você esteja acreditando, pensando ou não. Jesus vai voltar. E você vai continuar na situação da mulher de Ló? Ou vai estar com os olhos fitos no céu, esperando por esse grande dia, por essa grande e bendita esperança, que é a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Que Ele nos ajude, que Ele nos abençoe. Eu não tenho a menor intenção de, nessa noite, ser profeta do mal, não. Ser profeta da desgraça, do caos, não. Mas a palavra de Deus nos ensina dessa forma, e é dessa forma que a gente precisa transmitir. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe, meus irmãos, pela palavra, né? Vamos continuar adorando a Ele. O melhor que nós temos que fazer, né? É adorar ao Senhor. Meus irmãos, está chegando ao final. Eu convido o pastor Arthur Batista para encerrar o culto. E aqui eu já agradeço a minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus. E que a graça do Senhor continue conosco. Eu sei que ela vai continuar. E que você, meu amigo, que está ouvindo essa live, decida-se para o Senhor, né? Aceitar Jesus como Senhor e Salvador, que é a única oportunidade do homem ir ao céu de glória. Louvado seja o Senhor. Pastor Arthur. Muito bem, meus irmãos, nosso pedido é que vocês fiquem atentos nas redes sociais do nosso pastor Davi. Iremos postar o boletim informativo semanal já durante a semana, tá bom? Para você acompanhar os cultos, quem vai dirigir, que vai ministrar a palavra. Nós continuamos seguindo, realizando os cultos com a nossa equipe de transmissão. Só isso mesmo, é uma equipe de irmãos, um que vem cantar, outro que dirige, outro que prega. Infelizmente é o que temos para o momento, mas o que está em nossas mãos para fazer, fazemos. O que nós nunca devemos fazer é parar. Louvo a Deus por vocês que abriram as portas de suas casas para que esse culto chegasse, para que junto pudéssemos adorar e bendizer o Senhor. A gente vai orar encerrando o culto dessa noite, agradecendo ao Senhor por cada minuto que passamos aqui nesse trabalho. Pai, nós queremos bendizer a Ti, engrandecer, glorificar. Tu és poderoso, Tu és majestoso. Tu és aquele, ó Deus, que tem todo o poder nos céus e na terra. Todas as profecias, ó Deus, acerca da sua vinda estão se cumprindo. É um passo de cada vez. O que nós pedimos, Pai, é a sua direção. O que nós pedimos, Pai, é que a nossa fé continue a ser firmada na rocha que é Cristo. Abençoa todos que acompanham este culto, abençoando cada família. Aqueles que se encontram enfermos, visita-os com cura. Aqueles que se encontram frios espiritualmente, visitam-os com fervor espiritual. Pois é disso que tanto necessitamos, ó Pai, é de estarmos cheios do Teu Espírito Santo, aguardando ansiosamente a Sua volta. Que as programações que estão agendadas durante a semana, elas aconteçam conforme a Tua vontade. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor, e amém.